Oi, pessoal, estamos chegando aqui outra vez, Fintech Live On, episódio 8. Ricardo, tô feliz, cara. 8? Oitavo já? Oitavo esse ano, Caramba, estamos batendo a meta, hein, cara? Batendo a meta, sempre tem que bater a meta, né? Sexto mês, oitavo episódio, mês de junho, chegamos no meio de 2025. Era para ser um mensal, né? Era para ser um mensal. Era para ser 6, estamos em 8. Isso aí, cara, muito legal, né? É isso que a gente consegue fazer com a Kat nos apoiando, né? Com essa interação bacana que a gente tem nas conexões aqui. E hoje a gente está trazendo mais uma conexão super interessante. Aliás, é impressionante, né? Assim, o que a gente tem trazido de conteúdos, convidados, os temas. Sim. Olha, eu tô realmente muito... Cara, parabéns. Assim, a gente tá fazendo um caminho parabéns muito legal. para nós, né? Que estamos conseguindo fazer isso daquele jeito, né? Startupeiro, né? Vamos lá, fazendo um atrás do outro e, puxa, muito bom. E espero que a galera esteja curtindo bastante, porque, cara, dá uma trabalheira, mas a gente curte um monte e a gente quer, de coração, entregar o melhor conteúdo, as melhores condições aí de a gente gerar negócios, né? Também falar bastante aqui do nosso ecossistema, das nossas soluções, da vertical. Isso aí. Né? Então, poxa, fiquem à vontade aí, também tragam aí os feedbacks que a gente vai adorar ouvir e sugestões aí dos próximos também. Já fazendo aquele padrão, né? Curte o vídeo, comenta, compartilha com a galera. A gente nunca faz isso, mas esse é o primeiro, né? Mas vamos lá, né? Pra gente não ficar nessa bagunça, vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Puxa, a gente tem uma satisfação enorme de estar fazendo mais uma conexão com o ecossistema aí de São Paulo, né? Trazendo mais gente aqui para perto de Florianópolis, gravando com a gente no estúdio, participando da ACAT, ouvindo sobre os nossos projetos. E, poxa, queria te dar as boas-vindas aí, Lincoln. Obrigado pela presença, obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Obrigado por estar trazendo aí todo esse conhecimento de uma longa trajetória, né? A gente estava brincando aqui no começo que a gente vai ficando um pouco mais antigo e tem umas palavras que não cabem mais, né? Não, eu ligo isso com a idade, né, cara? Exatamente. O cara fez a trajetória dele, é fantástica. É isso aí. Então, Lincoln, boas-vindas, obrigado por estar aqui. Queríamos te ouvir, por favor, se apresente um pouco aí para o pessoal, para eles te conhecerem. Fica super à vontade aqui, esse ambiente é descontraído desse jeito. Galera, muito obrigado. Em primeiro lugar, começar com essa vibe, né? Começar com essa alegria, com essa descontração já é algo que nos encanta, que dá vontade de fazer. A tecnologia nos traz isso, né? Você, né, quem diria, né? Se tiver uma pessoa assistindo do outro lado, já valeu a pena. É isso aí. E a gente poder estar fazendo essa conexão e compartilhando a conexão, né? Essa conexão virar algo público e que você possa de casa usufruir e aprender ou nos orientar com alguma coisa, né? Quantas vezes eu me pego assistindo e conhecendo pessoas através de programas desse tipo e sempre trago alguma coisa que devo fazer, o que não devo fazer. E obrigado pelo acolhimento. Acho que a primeira e melhor palavra que me vem à cabeça desde quando eu conheci, né? Na verdade, eu e o Ricardo, a gente já tem uma trajetória aí de outras casas laranjas que a gente já participou. E conhecendo agora o Léo também, que também tem uma história muito parecida com o Márcio Campos, que é um dos pioneiros também da Pagos, que é dentista e virou também fintequeiro. Foi o cara que montou, não digo a primeira, mas na história das dos subcredenciadores, foi a mais bonita, a primeira a tomar proporção, que foi a PagPop. Então, Márcio, um beijão. Também dentista. Começou com a história para cobrar dos seus clientes, para parcelar para os seus clientes. No tempo que a gente não tinha maquininha à vontade, não era fácil você ter uma maquininha, você tinha que ser amigo do gerente, ter conta naquele banco com tanto tempo, ser amigo do gerente, comprar um consórcio, comprar um seguro, um título de capitalização. Não vou falar o nome. Não vou falar o nome. Para você ter uma maquininha. E hoje, cara, isso mudou, graças a Deus, e ter esse conteúdo também é maravilhoso. Em nome de toda a Associação Pagos, eu quero agradecer vocês dois e a figura de toda a CAT, que é um sinônimo, que é uma liderança, que é um expoente de associação, de formação de comunidade. E eu me inspiro em vocês e estou aqui para aprender também.
Que legal. Poxa, que show. Prazer, pô. Seja bem-vindo. Muito obrigado, cara. Mas, cara, me conta um pouco da tua trajetória, cara. Você tem uma história fantástica. Revela um pouco aí os teus segredos, por favor. Não, o primeiro deles é a dermatologista. Brincadeira. Mas, assim, a verdade... eu tenho uma trajetória de vida interessante, basicamente por formação de família, né, com 3 elementos super imprescindíveis: meu pai, minha mãe e meu padrasto. Então, são pessoas que, cada um militar, uma empreendedora, o outro empreendedor. Acabei mesclando muito ali do que é disciplina, do que é tomar risco, do que é fazer. Se você não fizer ou se você não arranja a solução, não tem alguém para te dar uma solução. Então, eu nasci nessa efervescência. Em determinado momento da minha vida, acabei entrando lá na época do Itaú Unibanco e numa daquelas verticais, que era a vertical do grupo Pão de Açúcar, que era Globex Pão de Açúcar. A gente cuidava dessa vertical. Beijo pro Elcio Roberto, que é nosso amigo aí, que está lá em Miami. Elcio Vovô. Elcio Vovô, DJ. A gente teve um momento marcante. Eu participei ali das reuniões de segunda-feira com a Abílio Diniz, né, como uma das empresas do grupo Pão de Açúcar e tal. Participava da tal plenária, que é uma aula que, para mim, foi uma das principais aulas de empreendedorismo, que ele, 7 horas da manhã, segunda-feira, ele fechava a porta da sala. Ele. Uau. Não era secretário, não era diretor, não era vice-presidente, não era nem o presidente, que na época era o Galeazzi. Ele fechava a porta da sala às 7 da manhã. Que legal. A sala devia ter umas 80 pessoas. Era uma reunião plenária para toda a liderança, toda segunda-feira, com os resultados da semana, incluindo domingo. Uau. E naquele tempo não tinha IA, não tinha... A gente tem o resultado do domingo, na segunda... Tinha o resultado das regionais, que ele pegava o resultado das regionais domingo de manhã. Segunda de manhã, 7 da manhã, ele tinha... Eletronicamente por um telefone, é isso? Meu irmão, vocês sei que apareceu o slide. Apareceu o slide, regional Nordeste, regional Sudeste, São Paulo, interior, tal. Tinha o faturamento das lojas até o domingo anterior. Uau. Cara, aquilo ali... Uau. E numa daquelas reuniões, só para fazer essa trajetória, ele apresenta o jornal, papel ainda, e fala, ó, Banco Central, na época que as maquininhas eram só, né, exclusivas de rede, na época Redcar e VisaNet eram exclusivas ali, uma para receber cartão Mastercard, outra para receber cartão Visa. Então, o lojista, ele era obrigado a ter 2, 3, porque tinha outras marcas, tinha Amex, né? Sim. Aí então, cada maquininha recebia um cartão. Nossa, eu lembro disso, era aquele... Né? E não era como é hoje, né? Uma maquininha pequenininha, não. Eram maquininhas que tinha que ligar no fio do telefone. Mas eu tenho uma trajetória por ter mãe comerciante e filho está no balcão. Sim. Né? Então, o que eu fazia? Eu passava o cartão. Então, eu brinco com todo mundo que eu fui autorizador de cartão. Olha só. Eu fui, de fato. Era o autorizador inteligência artificial. Né? O cara, verdade, você pegava o livrão, abria o livro com o nome do cliente no cartão. Se o nome do cliente tivesse no livro, você não podia passar. Porque aquele era o livro lá, a lista telefônica. A lista telefônica. Se você, e de 15 em 15 dias chegava... Caramba. Na loja uma lista daquela. Eu acho Pegou que o pessoal... Mata-Pulga na época? Não, também, aí daí passava o Mata-Pulga. Não tinha nem telefone, não era nem ligado. Porque outro dia, desculpa até, outro dia eu passei eu e uma minha amiga Valéria Carretti, um beijo, que está na TNS. A gente estava em Miami e num restaurante... Acabou não sei o quê, o cara trouxe isso pra gente passar. Ah, não é possível. De verdade, tô falando sério, cara. Isso foi 2020. Então, mas ó, deixa eu fazer uma pausa aqui. 2019. Não, mas eu tinha que ter um alto relevo, então... Então, mas vocês estão começando a entrar num negócio que tem uma galera que tá assistindo a gente que não faz nem ideia do que vocês estão falando. Imagina, né, cara? Então tem que contextualizar, pô. Aquela maquininha... Eu lembro, quando era bem novinho, daquela maquininha que você punha o papel carbono, punha o cartão e fazia... E aí marcava aquele troço que no final do mês
tinha que botar no... Quer dizer, nem era no final do mês, porque quanto mais rápido você colocasse, depositava melhor. no dia seguinte. Você tinha que mandar aquele negócio para poder ser compensado, né? Você depositava isso no banco. Gente, ó, o tema é meio de pagamentos eletrônicos, viu? Só para contextualizar aqui. Então vamos lá, né? Por que a gente está falando disso? Ó, Lincoln, sou da Associação Pagos, né? Uma associação de meio de pagamento que fez 15 anos, esse ano, né, na verdade. E agora a gente está aqui trabalhando para unir a comunidade de meio de pagamento, de fintechs, de empresas e profissionais que atuam nesse segmento. E por que a gente está falando isso tudo? Porque hoje é muito fácil você ter uma solução de pagamento na sua mão, né? Então, em muitos anos atrás, em outras vidas, era muito difícil. Voltando aqui para a história do Abílio Diniz, ele abriu o jornal e como tinha ali um movimento já do Banco Central, mas também tinha tido uma ação ali de consumerista, tinha tido algumas ações ali para acabar com o monopólio, né? Então, por que monopólio? Porque uma maquininha só passava um cartão, e aí foi decidido ali você abrir ali o espectro e o comerciante ter outras opções de maquininha. Então, dali começou tudo, isso era 2009, ele abriu o jornal e falou, eu sou o maior varejista do Brasil, eu quero ter uma empresa dessa. Então foi dali que começou a minha história de como é que eu vou fazer isso. Aí o projeto caiu para mim, acabei tendo que estudar o que não existia material no Brasil, ninguém sabia como fazer, tinha que ligar para fora, entender com as bandeiras, com as marcas, né, com entender como é que fazia e tal, e aí começou o projeto. Um amigo nosso saiu de lá, que você sabe também, o Bobrick, saiu da época da casa e foi para o Banco Pan, com a promessa de montar uma empresa desse setor de maquininhas com a Caixa Econômica, que era o segundo maior acionista do Banco Pan, e em parceria com a Credicar na época, ia ser a maquininha Credicar, com o Citi, né? Na época o Credicar era do Citi, então a gente ia montar a maquininha Credicar. Uau. E eles trariam a tecnologia, a Caixa seria o principal ponto de distribuição e o Banco Pan faria ali o processamento, toda a parte de gestão, né, o negócio. Enfim, aí esse projeto não deu certo, em virtude de muitas situações internas. Acabou que o projeto foi tentado mais uma vez fazer de outra forma, tivemos problema, o banco teve aquele problema de gestão e que teve que mudar de acionista. Depois, já na gestão BTG, a gente cria o projeto que depois veio a se chamar Stone. Né? Que, na verdade, o projeto Stone, o nome Stone veio bem depois. Aí depois que veio o Augusto Lins e tal. Mas tudo começou com o André Street, PC, eu, Domecq, AK, que era o presidente do banco, na época, o pessoal do BTG, e a gente fazendo o processo. Outro dia eu fui visitar o Augusto Lins lá na Estônia e vi o plano de negócio lá na sala principal, plano com a marca ainda do PAN antigo. Então, essa história é uma história legal. Que legal. Nossa, que show, cara. O Augusto também, pessoa fantástica também. Um gênio, craque, entrou na hora certa, juntou com as pessoas certas. Você falou 2009, isso é 2009, Não, isso 10, é 2000. 11? O acordo foi em 11. Começamos foi final de 11, mas de verdade o projeto começou em 12 e ficamos aí durante um tempo. Eu saí no meio de 2013 e aí o projeto já estava encaminhado, já tinha um contrato, mas o ano de 2012 foi o ano de aprovação, aporte nas bandeiras, aprovação das bandeiras, que ainda era um negócio super... Até as bandeiras desconheciam exatamente que garantia pedir. Era um negócio que todo mundo ali estava começando. Sim. O primeiro foi a GetNet, que furou a bolha das tradicionais. E depois começaram a vir algumas outras. A Stone já estava pedindo, mas acho que ela só ficou operacional em 2014, eu acho. Agora não... foi mais recente. Não me recordo exatamente, mas foi um grande feito. O banco ganhou muito dinheiro com isso. Poderia ter ganhado mais, que ele saiu um ano antes do IPO. Então, aquela fração que o banco ficou foi importante para um período do banco.
mas poderia ter ganhado 10 vezes mais no IPO. Mas faz parte do momento, cada um sabe o seu momento de sair de cada negócio. E para você que está nos assistindo, acho que essa é uma grande lição também do ponto de vista de saída, né? O famoso exit. Né? Sim. Você precisa avaliar bem o momento certo, né? Até quando você tem que resistir, quais são as situações para você resistir até o exit do teu, se você for só um investidor ou se você é também um empreendedor que está fazendo ali teu bootstrapping ou está fazendo sua dedicação integral. Então, acho que essas ciências, elas não estão escritas em lugar nenhum, tem muita teoria, mas a prática só quem está sentindo a dor do momento. Dia a dia, né? Com certeza. Ô Lincoln, e até pegando esse gancho, mas voltando um pouco para esse mundo que você viveu intensamente, que é de desenvolvimento de produto, né? Você estava ali desenvolvendo um produto teoricamente novo, né? Já tinha, obviamente, benchmarks e tudo. Como é que foi isso, assim? E como é que isso se assemelha ao que hoje acontece, né? Porque num ambiente de inteligência artificial, né? Para a gente falar do hype do momento, ou um pouquinho antes, quando a gente senta e faz essa interlocução tão grande com pessoas para poder desenvolver produto, como é que era nessa época onde isso praticamente não existia, né? Como é que é a criatividade, os desafios dessa época de desenvolvimento de produto, assim? Ô, Léo, você está tocando num tema e que tem sido tema de muitas conversas minhas, que é desenvolvimento de produto e entendimento do que é uma área de produtos, e que é o meu lugar de campo. Né? Onde você me colocar, o meu lugar melhor de campo vai ser ali nessa área de produtos. Mas muita gente também acredita que a área de produtos ela serve só para desenvolver um novo produto. Ela não é só isso. Né? Então, ela tem uma atividade que e assim, existem vários conceitos hoje de área de produto, dentro de TI, fora de TI, em cima de TI. Mas a sua pergunta para desenvolvimento de produto, que é uma das partes de uma área de produto, ela tem ficado cada vez mais importante, por mais que a parte de inteligência artificial venha facilitar o trabalho, mas ela tem ali uma questão de... É um grande resolvedor de problemas. Acho que é a principal característica. E naquele momento, fazendo um paralelo, era um grande problema você entrar num circuito que ninguém sabia exatamente como se comportar, como aprovar, como botar de pé. Sim. Só sabia que precisava ter muito dinheiro, precisava ter a tal da licença. Certo? Era o que todo mundo sabia. Mas como era um mercado... tipo aquela anedota lá do cara que vai para a África e vê todo mundo sem chinelo e com chinelo, e um fala que, não, aqui não vou vender porque ninguém usa sapato, e outro, enfim. Era um mercado que todo mundo... o Brasil inteiro era um cliente potencial. Sim. Né? Você tinha... Eu lembro dos números da Caixa Econômica, ela credenciava 200 mil estabelecimentos por ano, em 2010, 2011, que era um grande número. Hoje não é nada. Hoje faz por mês isso uma grande... Não faz. Mas pegar duas grandes adquirentes, duas grandes credenciadoras. Pessoal, credenciador é Cielo, Rede, Santander, GetNet, Stone, PagSeguro. A maquininha na ponta de pagamentos, essa ponta que captura é a ponta que a gente chama de adquirente ou credenciador, que é o nome, hoje o nome técnico dado pelo Banco Central é credenciador. Então, hoje é um número irrisório, 200 mil maquininhas, um sub faz por ano, uma sub credenciadora. Mas naquele tempo, então, você olhava para o mercado, então era muito fácil você pensar em expansão, porque você tinha todo mundo com necessidade para... Então, você tinha até estabelecimentos especiais, tecnológicos, tipo e-commerce, que tinha dificuldade de botar captura, até hoje tem. Você tem o ambulante, que todo mundo queria botar a maquininha pequenininha na mão do ambulante, do taxista. Isso tudo aconteceu. Sim. Naquele tempo, isso tudo era uma projeção. Eu lembro que no estudo lá da Stone, a gente falava de atender o B2B, botar a maquininha no caminhão da Ambev, no caminhão da... Enfim, tem toda essa... Tinha toda esse horizonte para explorar, e tudo era muito, muito fácil de você mensurar, porque as margens também ainda eram muito grandes. Então, a inovação, a produtização
de um credenciador em 2014, 2013, 2012 é muito mais fácil do que hoje. Sim. Mercado consolidado, o spread muito baixo, pressão, e há de convir que o plano do Banco Central, quando eu fui falar, ou dos órgãos reguladores e governamentais que estavam olhando para quebra do tal monopólio que eu falei há pouco, ele tinha um objetivo, tinham dois grandes objetivos do governo, né? E vou falar governo em nível geral. Primeiro, você bancarizar o público brasileiro, e daí surge a Pagos. Perfeito. E você baixar spread, baixar custo para a população, no geral. Né? Então, o que você pagava uma taxa de maquininha que era 5%, 6%, hoje você disputa em débito 0,80, em crédito 1,30. Assim, baixou drasticamente. O que você pagava de aluguel de maquininha no passado, que, assim, sem dúvida nenhuma, tinha maquininha que chegava a ser cobrada R$800 ou R$500, mais R$500 em 2009. Sim. Hoje você nem paga. Se você faturar R$10.000, dependendo, você já não paga. Você não paga aluguel, ou você compra e paga R$100, R$200 numa compra de uma maquininha, você acabou, é tua. Se não quiser, joga fora. Então, desculpa, mudou muito essa configuração, ou seja, o plano deu certo. O plano de atender, bancarizar e trazer uma realidade de competição para forçar a taxa aconteceu. Então, isso é bem sucedido, é uma história feliz, é um capítulo feliz da nossa história, como diz a música. Muito bom. E é interessante, né? Você traz... Eu lembro que nessa época era uma visão muito forte no hardware, né? Na maquininha, né? Muito. Assim, poxa, expandir através de colocar a maquininha e usar ela como instrumento de marca, posicionamento, os mapas e coisas do tipo. Mas, decorrente disso, começou a vir um monte de outros produtos também, né? Que a gente não via dentro da maquininha, né? E isso, o que eu acho que quando você está numa área de produtos, essa visão holística, né, de tudo que está sendo gerado através desses pontos, é onde está um dos segredos, né, de um bom, vamos dizer assim, um bom produteiro, né? Ele não fica travado num paradigma só de maquininha, por exemplo. Né? Exato. E assim, eu acho que isso aí, até conectando com o que o Léo perguntou, ele só mudou de nome. Os grandes banqueiros do passado já pensavam em principalidade, só não tinha esse nome. Já pensavam em produto e não tinha esse nome. Pensavam em ter em abraçar o cliente com multiproduto, só não tinha os nomes que a gente dá hoje, mas já era pensado. Então, trazendo isso para um paralelo, e tem uma conexão que eu gosto muito entre a história dos bancos, a história das fintechs. A história dos bancos, bancos normalmente com a cabeça muito da Revolução Industrial, onde você tem processos de produção. E você tem que pensar em atender a massa. Você não tem que atender especificidades ou customização. E isso, para quem vem e eu e o Ricardo temos essa história, esse legado, a gente pensava em atender 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões de clientes. A gente fazia um massificado. Sim. Né? Pouquíssimos bancos pensavam em atender nicho. Até porque não ganhava... Assim, a verdade é que atender grande público no final do dia no Brasil deu prejuízo por muito tempo. Né? Tanto que os bancos cada vez mais não queriam cliente dentro das agências, porque o cliente entrava lá, não tinha tecnologia, tinha que pegar fila, 50 pessoas na fila. Sim. E era um momento exaustivo, era um padrão bem ruim. Né? De novo, conecta com a história da Pagos com a história do cartão pré-pago. Mas trazendo isso para o mundo das fintechs, quando teve o desastre em 2008, quando teve o desastre econômico, né? Quando teve ali a crise de 2008, e muitos colegas nossos, seja no Brasil, mas muito mais nos Estados Unidos, foram desempregados, eles ficaram desempregados, eles foram dar luz para coisas que eles já queriam ter feito, só que não dava para fazer no banco porque não tinha escala. E aí juntou ele com um cara de tecnologia num nível mais baixo. Cara, vamos melhorar e muito.
Eu era de cartão, você era de cartão também. Cartão. Depois você... Depois fui para pessoas jurídicas, mas você também foi de cartão. Foi cartão, bom tempo. Todo mundo aí que é de cartão dentro de um banco sabe que você é um bicho estranho. Né? Você é tratado tipo assim, ó, fica lá que é coisa do pessoal de cartão, que é um bicho estranho dentro de uma... Tá te dando produto. Deixa eles lá, que eles mordem, como é que eles se reproduzem, onde que eles habitam. É um bicho estranho, porque ele não fala a mesma língua dos produtos bancários tradicionais, que é conta corrente, empréstimo e tal. Eu lembro que até a discussão de posicionamento, né? Não, é um produto para conquistar cliente, não, é um produto para aumentar relacionamento, não, onde que ele encaixa? Né? Cara, discussão... E quando que ele vai dar dinheiro? Aí muda todo meio. Mas tudo bem. Legal. Mas voltando para o ponto de 2008, então começou a ter ali um movimento que a gente tem na literatura, é só ir no Google e bota lá, que é unbundling. Né? O movimento unbundling que determina a fintech tem uma figura que é muito bonita, que é muito legal de ver. É um slide, depois até podia botar aqui, que é um slide que mostra o Wells Fargo Bank, o site do Wells Fargo Bank, que é um banco americano tradicional, como se fosse o Bradesco aqui, e todo o site tem lá consórcio, crédito imobiliário, empréstimo pessoal, cartões e tal. E aí tem, para cada um desses produtos, tem umas 10, 20 ou 30 fintechs comendo, né, como se fosse um bando de piranhas atacando aquele pedaço do boi. E, então, um ataca a coxa, outro ataca não sei o quê. Então, cada um desses... Isso é o fenômeno das fintechs entrando com muita experiência e foco no nicho daquele produto. Então, isso foi muito saudável, né? Do ponto de vista da experiência do cliente, do ponto de vista de melhorar produto, de trazer inovação. Ou seja, eu consigo ser uma fintech focado só num produto, ou pelo menos eu entendo que aquele produto ele tem mais coisa para dar do que simplesmente estar num supermercadão de um banco. E nessa época a gente não está nem falando aí de regulamentações, de IPs, nada dessas coisas, né? Não, mas ele foi muito... Para o Brasil, foi o ponto de virada. Né? A regulamentação tem uma lei, na época da Dilma, se não me engano, 2013, que estabelece, e depois as resoluções que entram pelo Banco Central dando regras ao negócio. Ali, em 14, ali a coisa muda de figura, porque o investidor, seja nacional ou estrangeiro, se sente seguro para botar uma fintech de pé. Então, até então você, e eu falo isso em muitos lugares, até então você era marginal. Sim. Você ter uma subcredenciadora, você ter uma empresa de cartão pré-pago, você ter não sei o quê, você era marginal, porque você não tinha... Você estava à margem ali. Ah, mas isso não é banco, tem que ser banco. Não, mas por que tem que ser banco? Por que não pode ser uma empresa de intermediação? Então, tem toda uma discussão jurídica que, quando acontece o marco regulatório, cara, já sei o que eu sou, já sei o que eu tenho que fazer, as regras estão claras, isso aqui é legal e o dinheiro pode entrar. Então, todo mundo que precisava captar, grandes investidores, até investidor internacional, as grandes casas de venture capital, começaram a despejar dinheiro em fintech. Bom, ô Lincoln, aqui na ACAT, a gente tem essa figura das verticais, né? Então, a nossa vertical fintech, tem um papel muito importante de não só fazer essas conexões, mas principalmente de trazer educação e conhecimento para esse nosso mundo aqui de empresas associadas à ACAT. Quero avançar um pouco assim e chegar no Instituto Pagos, mas eu sei que tem uma história prévia que talvez faça sentido aí contextualizar, mas eu entendo que lá o papel do Instituto hoje também inclusive com todo esse conhecimento, né, toda essa trajetória, né, de também ajudar hoje ou estar apoiando empresas associadas ao Instituto para que elas olhem para esse mercado de meios de pagamentos com mais atenção, com mais conhecimento, aprofundando essas relações e até daí, obviamente... Com mais responsabilidade. Com mais responsabilidade e daí, obviamente, surgem inovações também, novas coisas que vão que vão aparecendo. Quer dar um contexto do Instituto para a gente entender como é que é esse papel, assim? Claro, a Pagos ela é uma associação, de fato, uma pagos.org. Nós nascemos como um capítulo do International Prepaid Forum de Londres, trazendo
sendo apresentado para a gente, foi um pequeno grupo, e eu estava nesse pequeno grupo, né, junto com grandes nomes como o Glaucon, que depois vendeu a empresa para BlackRock, o Boanerges, o Carlos Ogata, que na época era da Mastercard. Esse Prepaid Forum, ele tinha o objetivo de difundir, de estimular, de divulgar o produto pré-pago. O produto pré-pago já era um sucesso na Inglaterra, na Europa e nos Estados Unidos, e em especial para aquele público não bancarizado. Né? Então, o cartão pré-pago é um cartão que até pouco tempo era na trilha de crédito, Sim. não na trilha de débito, porque a débito tinha que ter uma conta corrente, então ele usava uma trilha de cartão de crédito com limite zero, com dinheiro pré-depositado. Perfeito. Ponto. E isso era um instrumento que você podia vender num varejo, o que era nas grandes, né, na Walgreens, aquelas paredes imensas de cartão pré-pago, seja um cartão presente, que era muito comum, mas já tinha também no Brasil a experiência do cartão pré-pago alimentação, Ok. refeição alimentação, que também deu origem para os cartões sociais, né, como Bolsa Família, e vários outros, centenas de outros benefícios. Cartões de benefícios. Que vão para... Ou seja, é um cartão que tem um pagador para milhares de recebedores, e aquela pessoa vai usar aquele saldo pré-depositado. Perfeito. E isso, por que não isso passar para um processo de bancarização de uma pessoa que não tem conta corrente, que naquele tempo você tinha que ir a banco, levar documentos, se arrumar, se vestir, falar com o gerente. Não era algo... Levar a pastinha, né? Levar a pastinha do documento. Você tal. tinha uma realidade que era 50%, 55% da população brasileira desbancarizada, a população economicamente ativa. Sim. Então, assim, era algo que também tinha um viés arrecadatório do governo. E também, assim, o governo teve um estudo lá da época do Grupo Tendência, que eu me apoiei muito nesse material por muitos anos, que falava que a cada 1% de penetração de pagamentos eletrônicos, você aumentava em 0,5% a arrecadação do Estado. Então, assim, você tinha um poder arrecadatório, mas você também tinha uma coisa que é importantíssima hoje, que é a rastreabilidade. Sim. Você saber se o dinheiro é sujo, tem origem, é lícito. Então, tinha também um viés de arcabouço, vamos chamar aqui, governamental, que faltava. Você tinha mais da metade do dinheiro do Brasil sem saber de onde vai, para onde vai. Sem origem. Sem origem e sem destino. Né? Então, você tinha... Então, tinha também um apoio, teve um apoio né, governamental. Então, como é que você faz isso? Faz um país sair de 45% para 90% de bancarização? Fintech? Sim. Inovação. Inovação. E o cartão pré-pago foi o primeiro tangibilizador. Que é a origem do Que Pagos. é a origem da Pagos, e que depois nós fundamos a associação com o nome Grupo Setorial Pré-Pagos, que era o GSPP, e em 2014 nós mudamos para abranger não só o cartão pré-pago, mas pegar todas as verticais de meios de pagamento que estava sendo inovando no Brasil. Tanto as subcredenciadoras, credenciadoras, as empresas que estavam fazendo cartão multiuso, aí já vieram as wallets, aí já vieram... Aí tem uma série de vertentes para você transacionar, para você dar liberdade de pagamentos, segurança de pagamentos, rastreabilidade de pagamentos, não só na ponta do cartão, mas também na ponta da captura e na ponta também da poupança. Né? Hoje, agora, a gente já está falando na vertical de cripto, né? de tokenização, de cripto, do Web3, da moeda diferente. Legal. E que é uma moeda transacional. A gente pode até falar que não gosta, mas ela já é. Ela é transacional, Sim. com certeza. E ela já existe, ela já é parte de reserva de tesouro de vários países. O nosso primeiro episódio aqui já inaugurou isso, né, Ricardo? Já foi desse jeito, assim. Inclusive o primeiro e o segundo, né? O primeiro com o mercado do Bitcoin, eu acho que o segundo
que foi com o Ali para a gente falar de tokenização de ativos digitais, né? Justamente. Então, É a evolução, né? Quando a gente É. olha para isso tudo, né, o cartão pré-pago, eu lembro muito bem dessa época, né? Ele modificando a dinâmica, né, dos meios de pagamento, trazendo essa população, né, para dentro de um instrumento eletrônico, né, saindo do matapu que a gente estava falando lá, né, coisa meio manual ali, indo justamente por esse universo e começando a dar esses passos importantes na bancarização do Brasil. E eu acho que você trouxe um ponto importante, que é quando você traz isso, não só você está trazendo oportunidade para a pessoa, né, atingir outros níveis ali de serviços financeiros ou serviços, né, de pagamento, esse tipo de coisa, mas você traz segurança para o país, né? Você traz, poxa, agora eu tenho a rastreabilidade, eu sei exatamente o que está acontecendo, eu consigo colocar leis, regulamentação que faz um contexto para que você tenha investimento aqui dentro, né? Eu estava vendo o último relatório da Distrito de 2024, de Fintech. perfeito. Cara, foram 15,6 bilhões de investimentos em fintechs na América Latina e 10 bilhões no Brasil, né? 67% aqui dentro das nossas fintechs, dentro Legal. desse universo, né? Então, também é interessante isso, né? Você cria um momento importante, né, para você trazer investimento, trazer negócios e ter todo esse contexto de regulador, de empresas, de fintechs, né, disponíveis para poder criar as inovações que a gente está vendo, né? Sim. O que você vê lá dentro da Pagos, assim, de... Poxa, o que está rolando de grandes discussões do ponto de vista da inovação, de oportunidade de negócios, que inclusive faz até a ponte ali, aqui dentro do ACAT, né? Isso. O que está rolando ali? Conta um pouquinho mais. A gente está num momento das consultas públicas, né? E faz todo sentido. Nós crescemos demais, o mercado de fintechs ele ainda é um mercado super sexy de atração de investimento. Claro que baixou, teve a readequação, teve modelos de valuation sendo revisitados. Mas foi aquele boom, né? Antes da pandemia, né? Mas voltou, ainda bem. Agora, sim, é um mercado com maior preocupação no retorno sobre o capital, maior preocupação do sustentabilidade de cash flow, vocês já sabem melhor do que eu sobre isso. Então, as startups que estão vindo para o setor, elas estão mais maduras quanto a isso, né? Qualquer conversa agora é muito mais delicada a parte de valuation. Antigamente você abria a boca, um PPT valia 50 milhões. Sim. Né? Um PPT valia 50 milhões, não tinha um código ainda. Então, assim, hoje acabou isso, não é motivo vira motivo de piada. O que a gente tem hoje são pessoas mais conscientes e está o período é o período das consultas públicas, ou seja, dado a nossa relevância agora no mercado, com as pessoas, todo mundo conhece uma fintech, por mais que não conheça o termo, né? A gente tem aí o episódio do Nubank, do Mercado Pago, do próprio PicPay, enfim, todas essas, por mais, todas elas venceram, assim, de uma forma, C6 agora, pô, isso é muito bacana de se ver. Então, todo mundo sabe da relevância do tema, o que agora o Banco Central e os reguladores deixou muita gente entrar, agora ele está coordenando a festa. Sim. Então, ele primeiro botou todo mundo, permitiu todo mundo vir para a festa, e ainda permite. Teve, e aí eu peço aqui até o apoio de vocês, que é um dos papéis da nossa associação, é mostrar que toda a liberdade, né, ela vem acompanhada de grande responsabilidade. Claro. Então, a responsabilidade de onboarding, responsabilidade de know your customer, responsabilidade de não entrar em determinados jogos, né, porque são tentadores. Então, tem aí dinheiro circulando no lado negro, ou no lado ruim da força. E tem gente que acaba cedendo. E você vai bancarizar de repente, ou você vai dar luz. Tivemos aí esse ano e ano passado um monte de fintech sendo colocada como alvo, e realmente eram bilhões sendo trafegados sob luz de uma leve irregularidade que o Banco Central ou órgãos reguladores confiou a nós esse nível de proteção. E alguns cederam,
Só que a grande maioria não, a grande maioria faz tudo muito bem feito. E a gente tem que dar luz àquilo que não é bom para tirar e tirar qualquer tipo de pecha que fintech dá liberdade para coisas ruins. Acho que esse é o grande momento. E o terceiro item, só para deixar da minha resposta aqui, eu falei das consultas públicas que o Banco Central está vindo, as empresas estão vindo mais maduras e eu vejo muita força agora, muito olhar para resolver problemas de PJ. Então está todo mundo. Quem está chegando no mercado está olhando assim, antigamente todo mundo queria resolver um problema de pessoa física. Agora muita gente está querendo resolver problemas de pessoa jurídica, que casa com aquela história do supermercado de produtos, né, que era a visão do banco antigamente. Depois a gente veio para o período do unbundling, que é todo mundo se especializar. Agora a gente está num período de rebundling também. Né? Ou seja, eu fiz um baita produto, o Léo fez um outro baita produto, o Ricardo fez outro baita produto. Por que a gente não junta agora e oferece os nossos produtos juntos para a minha base de cliente, para a sua base, e a gente tem uma base nova. E isso pode se dar por parceria estratégica, por fusão, por aquisição. Enfim, vai ter... Esse movimento já começou. Tá bom? Sim, então, esse movimento agora... Inclusive, que legal aqui isso. Dentro, né? Eu fico aqui pensando, quando a gente está batendo papo assim, Ricardo, que a gente vai ouvindo essas histórias, né? E a gente vai conectando com algumas coisas que a gente percebe acontecendo dentro do nosso ambiente aqui da ACAT, mas obviamente que não é só aqui, né? Acabamos de ver essa mesma situação em outro ambiente de inovação e que obviamente tem que ter regulação. Acho que vale muito a pena a gente reforçar isso que você falou, né, Lincoln? A gente tem, sim, casos que acabam indo para um lugar estranho, ruim, né, do ambiente fintech, mas a inovação, ela geralmente vem muito... Ela vem antes da regulação, né? E esse é o ambiente de inovação. Então, é natural que a regulação venha e que quando isso chega, outros mecanismos acabem podendo segurar um pouco esse mercado para ele também não explodir para um lado estranho, né? Mas o ambiente de inovação, ele é assim, né? Se não for assim, a gente não tem inovação. Agora, nesse ponto, né, de você ter um ambiente onde você tem as trocas e tal, como é que você acha que, por exemplo, os nossos associados da ACAT aqui poderiam usufruir ou estar conectados com o ambiente que você tem lá no Instituto Pagos, assim? Que tipo de troca a gente consegue fazer, assim? Léo, eu vejo inúmeras, né? E a gente pode, já conversamos sobre isso, simplesmente deixar isso mais formal através do nosso acordo de cooperação, que é o sentido de comunidade descrito num papel. Né? O sentido de comunidade, ele tem prazer e ele cresce cada vez mais que ele troca a experiência com a outro setor ou com outra associação. Você que não está numa associação, importante, você não conhece a CAT, venha conhecer. Isso aí. Você não conhece a Pagos, venha conhecer. E tem outras associações de fintech, de crédito, e que nós achamos todas elas ações muito importantes. Não fique sozinho, né? Tem conhecimento e tem propósito em cada uma. Sou muito próximo de outras associações também, como agora estamos nos tornando próximos aqui. Primeiro ato que eu acho... fundamental é o tema de capacitação. Então, a Universidade Pagos, que é uma vertical dentro da Pagos, liderada pelo Carlos Ogata, que foi presidente da Pagos até a minha virada de gestão agora, em 2022. Completei ontem 3 anos na presidência da Pagos. Parabéns, muito bom. 3 obrigado, anos. Obrigado. 3 anos. Fui reeleito ano passado, tenho um mandato até junho do ano que vem. E
E foi um prazer também, nunca tinha sido presidente de associação nenhuma. Então, o pessoal fala, pô, que legal, o que você está fazendo? Eu não sei, estou fazendo um negócio que todo mundo... eu estou fazendo um negócio que eu gostaria de ir. Então, isso aí. Eu gostaria de participar. Eu gostaria de participar. Então, não tem segredo. Claro que eu fui visitar o Dr. Alfredo Cottait, da Associação Comercial de São Paulo, pessoal da BIMAC, fui visitar outras associações, da CREF, aprender, né? Porque também tem que ter conteúdo, então a gente vai aprender. Estou vindo aqui com vocês aprendendo. Tem que ter planejamento. Vocês já têm uma associação que é gigantesca e super bem feita. Eu vejo todos os associados de vocês falando com muito orgulho da ACAT. Isso para mim é lindo. Então, voltando aqui, o que eu acho, primeira coisa que a gente pode e deve fazer junto é essa parte de capacitação de lado a lado, né? Vocês também têm momentos de capacitação, a gente também tem vertical de capacitação e essa capacitação, orgulho agora, já fiz um curso desse mês agora que a gente vai ter. Cara, já esgotou, acho que deu 45 pessoas, a gente está tendo que ir para outra sala, já abriu outra turma. Então, assim, a fome por saber, por conhecer, por fazer as coisas certas, vai ser um tema bastante específico sobre contabilidade do setor, algumas coisas. Mas você vê, né, um tema que todo mundo está sedento por saber. Sim. E a gente tem uma coisa legal também, que a gente trata a pessoa. A gente é uma associação de pessoa jurídica e de profissionais do setor. O que me permite, independente da empresa que eu estou, se ela é associada ou não, me permite participar, me capacitar e fazer o que a gente está fazendo aqui, conexão. Legal. Tá? Então, sempre tem conexão importante para fazer negócio, sempre tem conexão importante para trazer um colaborador novo, trazer uma experiência nova, para eu poder falar, cara, tem um cara lá em São Paulo que me ajudaria com esse tipo de tema comercial, regulatório, tecnologia. Né? Então, por que não contratar esse cara? Ou por que não oferecer o meu negócio? Porque às vezes o cara não está associado pela empresa, mas ele como pessoa física, aconteceu isso com diversas empresas. Um diretor, um gerente, alguém da empresa se associou na Pagos, depois ele trouxe a empresa porque ele viu valor na associação. Legal. Então isso também acontece, ou acontece da pessoa ter vindo por uma empresa e depois ele vai para outra empresa e ele associa a outra empresa porque ele viu valor nos nossos eventos. Essa geração de negócios, né? Porque o ambiente fintech, a gente fala de grandes corporações ou grandes empresas fintech, mas a gente tem também uma pulverização muito grande de pequenas empresas no mercado de tecnologia financeira que, através dessas associações, Pagos, ACAT, tem também a possibilidade de geração de negócios. Eu acho que esse também é um tema importante, assim, né? Porque essas pequenas empresas, obviamente, elas têm o objetivo de crescer. E tá dentro desse ambiente promove esse crescimento, né? Não só de conhecimento, mas de relações e geração de negócio, né? Acho que isso é muito papel nosso, né? Muito assim, papel. Quando a gente olha o propósito de associações sérias, importantes, acho que ela nasce assim, né? Ela tem isso no DNA dela. Isso. Né, de provocar os seus associados para a geração de negócio mesmo. O que a gente vê aqui dentro da CAT, direto, né? Você que é associado à CAT, poxa, aproveitem esse momento, né? Participem das agendas, dos eventos, porque é onde a gente começa a criar essas conexões e nascer produtos totalmente inovadores, né? Isso aí. E o que é mais interessante é trazer isso e conectar, né, em ambientes super saudáveis e importantes, como, por exemplo, a Pagos. Isso. Então, essa colaboração que a gente está formalizando e crescendo cada vez mais, tenho certeza, né, que é um sucesso absoluto, justamente por fazer essa convergência de valores, né, entre o que existe entre associações como a Pagos também, que é um grande orgulho, né, de estar aqui contigo e trazer a Pagos aqui para o nosso ambiente, que eu acredito que complementa bastante, né, e vai muito de encontro com a nossa missão, de fato, né? E mais, né? Quando você gera essas conexões, né? Você, como associado, como empresa, como desenvolvedor de solução que for, né? Você, ganha acesso ainda maior ao mercado. Isso. Né? Porque você começa a desenvolver isso, não só entre as empresas associadas, mas sim chama a atenção, né? De empresas maiores, de fundos, que estão de olho em investimentos, né? Você sempre recebe, né, fundos aqui perguntando, quem são as empresas de destaque, quais são as soluções, né, que acaba sendo aí uma porta
né, total, escancarada para a gente conseguir ir crescendo. Acho que isso é também muito motivador da participação nas associações, né? Acho que é isso. Essas conexões também com fomento, né? Com fontes de investimento, com... E tem uma outra também, Léo, Ricardo, que até a gente tem uma boa cultura sobre isso, que é estar perto do regulador, entender mudanças, quantas empresas precisam ter orientação sobre o que vai vir de regulamentação. Porque quando você está numa grande organização, você tem 20 pessoas para olhar isso. Mas quando você está numa pequena organização, você não tem essa observância de perto. Então, a associação ela sempre me serviu para ser o meu advisor de regulatório. Ou seja, vai mudar a IOF agora, estamos na mudança do IOF e tal. Então, assim, como é que muda? Vai para quando? Onde que eu pego essa informação? Ou eu vou pagar um escritório, eu vou pagar, se eu sou um pequeno, né, uma empresa pequena. Sim. Ou você, cara, vai para uma associação para aprender e vai lá ter material, vai ter explicação, vai ter apoio, sem dúvida nenhuma. Também tem uma outra questão que é a defesa de interesses peculiares do nosso setor. Sim. Então, assinamos uma carta conjunta ontem sobre rumores, declaração do ministro Haddad sobre possibilidade de aumentar tributos com as fintechs comparável com o banco. Mas a gente não tem os mesmos acessos que o banco tem. Sim. A gente não pode emitir um CDB para captar, a gente não pode ter conta corrente para captar, a gente não pode... Então, assim, tem uma série de coisas que a gente não pode e que nos prejudica do ponto de vista de produtos e de rentabilidade e que isso está na conta. Então, levantamos a mão, fizemos uma carta, foi endereçada tanto para a imprensa quanto para a Câmara e para vários outros representantes políticos para entender o nosso setor, que é difícil de entender, nem muitas vezes a gente entende, né? Então, eu entendo também que existe muita dificuldade de entender o que é uma fintech, o que é um banco, mas você vai entender, eu tenho fé que a gente vai conseguir. E eu tenho uma frase que eu gosto e que eu me aproprio dela, é a seguinte, cara, tudo termina num check-out. Sim. Tudo termina no check-out. Então, a gente está ali, entendeu? A Pago está ali, está no check-out. Ou seja, seja você um cartão, um Pix, uma maquininha, na vida tudo termina no check-out. Para você nascer, tem que pagar. Para você morrer, tem que pagar. Tudo tem que pagar. Você casar, paga. Separar, paga. Então, tudo termina no check-out. Então, essa frase é a frase que nos conduz do ponto de vista de especificação quem nós somos. Então, nós somos... aquele momento do check-out, se você precisa de crédito para pagar, se você precisa de uma segurança maior para pagar, a gente está nesse momento. E vamos nesse gancho, né, Ricardo, para também ir encerrando aqui o nosso episódio. Eu estou meio preocupado. Já quer encerrar, cara? Não, cara, nós assim, ó, eu acho que nós vamos ter que aumentar o tempo de episódio. Fazer parte 1, parte 2, ou quem sabe ficar umas 2 horas. Série. Nós podemos fazer uma madrugada inteira de... Fazer uma série. Série de assuntos. Uma vigília. Uma vigília. Mas então, eu tô meio preocupado com o que eu vou ter que pagar aqui, né? Então, no final do episódio. Então... Né, Sung? O Sung já tá com a maquininha ali. Pois é. Não, tô brincando, pessoal. Mas eu acho que assim, sim, porque a gente também precisa ir indo pro final. Eu acho que esse gancho é interessante, assim, Lincoln. A gente termina, né? A gente falou, inclusive, do Invisible Finance em outra oportunidade aqui, de todas essas transações que a gente tem, mas a gente fala de muita coisa inovadora e sempre está nisso, mas a gente sempre tem um desafio, né? Qual que é a próxima inovação, assim, né? Quando você olha para o mundo de pagamentos, assim, o que você enxerga que a gente tem aí no futuro como novidade, assim? Até porque uma das coisas que é importante nessa inovação contínua é justamente o surgimento de novas empresas, novas iniciativas para movimentar esse nosso mercado, né? Então, você tem aí alguma dica para o empreendedor aí, ou para o empresário do mundo de meio de pagamento, assim? Tenho sim. Isso vem até de uma fala do ex-presidente do Banco Central, o pessoal chama de Bob Field, do Roberto Campos Neto.
E ele falava que... E pouca gente entendeu o que ele falava, o que ele falou naquele momento, né? Vai acabar essa história de você ter o app do banco. Pelo menos é uma crença, né? Vamos colocar aqui como igual você assiste um desfile de moda, como você vê aqueles carros que são conceito, isso é um conceito, né? Então isso não é uma coisa que... Mas já está acontecendo com algumas experiências via WhatsApp. Você vai interagir com vários bancos no mesmo ambiente. Pode até chamar de embedded, mas eu acho que isso vai ser mais para o invisible. Como o Edson Silva gosta de falar muito da Nexera, ele criou esse conceito. Mas essa questão da experiência, até que o Roberto Campos Neto fala, pelo Open Finance, pelo o ITC, né, que é o Iniciador de Pagamento, ITP, Iniciador de Pagamento, tudo isso ele vai trazer para você que você vai estar pagando uma conta com dinheiro do Bradesco, mas está usando o cartão de crédito do Itaú e está fazendo uma transferência do Santander, do Nubank, ou do PicPay, vai estar tudo ali, o crédito imobiliário, mas vai estar tudo junto, vai estar tudo mesmo numa experiência única. Né? E você vai estar tratando meio que o banco por produto e não todos os produtos num banco. Então, você... E de verdade, eu acredito, por ter vivido em várias instituições financeiras, já participado, construído algumas e tal, você tem expertise por cliente, por perfil de cliente. Você não consegue ter um banco que dá crédito para todos os scores. Não dá. Tem um banco que gosta de trabalhar nessa faixa de score, o outro que consegue ter uma modelagem boa para essa faixa de score. Ele consegue entender clientes por faixa ou por perfil. Então, qual é o banco que você vai ter que... Você não consegue, você tem que pegar um pouco de todos. Todos têm coisa boa. Então, o Ricardo vai ter um perfil na PJ, um perfil na PF, que pro melhor para ele, para o banco do carro dele vai ser o banco para o cartão de crédito dele vai ser outro, o banco para planejamento financeiro de vida, previdenciário vai ser outro. E por que ficar tendo 50 apps, 50 senhas, 50... e acaba que eles não se comunicam agora com o advento do Open Finance, do Open Data, do iniciador de pagamento. Tudo isso vai se tornar uma verdade. É uma verdade hoje? Ainda não. Estou falando agora de conceitual. Isso vai... As pessoas vão deixar... Os empreendedores, daqui a pouco, eles vão deixar de se apegar ao seu produto, que eu acho que ainda é... Nós somos muito apegados aos nossos produtos. E porque a gente tem que se apegar ao problema do cliente. Se eu vou trazer a melhor solução de outro cara, mas eu entrego pro Ricardo essa solução, eu sou a principalidade do Ricardo. O produto ficou secundário. Legal. Que no fundo é isso, né? Que a gente precisa resolver o problema que está ali na nossa frente, né? O que eu estou vivendo. Né? É o exemplo da Decolar. A Decolar, ela entrega o melhor voo para você. Ela não tem uma companhia, não sei se tem, mas em tese ela não está vendendo o voo da companhia, ela está vendendo serviço, ela está vendendo principalidade, ela está vendendo relacionamento, comodidade, conveniência, experiência para o cliente. Se quem está trafegando, fazendo o trecho é o avião A ou o avião B, para ela pouco importa. Ela quer... Então, acho que a gente ainda vai chegar... No mundo financeiro, a gente ainda é muito apegado com o produto. Muito bom. Isso, duas coisas importantes, né? Primeiro, o Invisible Finance. Até interessante, a gente fez um capítulo aqui com o Edson, né? Sim. Que a gente explorou bastante o tema. Até convido, né? As pessoas que estão assistindo, voltem um pouquinho nos episódios anteriores, você vai encontrar ali um conteúdo riquíssimo com o Edson, justamente falando sobre esse conceito e também a história do grupo Nexus, né? Que é fantástica. Legal. Então, isso é bem bacana. Resgata lá, pessoal, que vale a pena, né? E outro ponto, acho que é interessante que o Lincoln traz, é que quando a gente vai para esse contexto, né, de que eu estou saindo dessa visão focada em produto e começo a trazer isso para a pessoa ou para a empresa, a gente começa a ver não só tendência, né, mas acho que é realidade de fato,
que é o que a gente vai explorar muito no Fintech Trends, inclusive. Né? O nosso evento NOC da Vertical vai ser dia 30 de outubro. Né, eu estarei aqui, eu estarei lá. A gente vai estender essa conversa lá, com certeza. Né? Que é quando você traz, poxa, esse ambiente nosso da inovação financeira, então eu vou expandir o conceito Fintech para a inovação financeira aqui dentro, e você vê entregas de valor cada vez mais personalizadas, utilizando o ambiente em volta dos produtos e as conexões todas que a gente está vendo acontecendo, a tecnologia servindo esse tipo de coisa, com entregas além do setor financeiro, né? Então, você vai para setores não financeiros, Isso aí. né? Cada vez mais a ponte, cada vez mais clara, né? Dos produtos financeiros, atendendo às necessidades específicas, né? de cada pessoa, cada empresa ali dentro. Sim. Então, um tema importante, acho que o Fintech Trends vai trazer isso demais na veia, a gente falar muito sobre esse assunto. Né? Contamos com o Lincoln lá, com a Pagos junto com a gente lá também. Sem dúvida, vai ser uma honra para a gente estar lá, o evento já é super... já brilha já há alguns anos e a gente quer participar disso, ter um lounge nosso lá, levar os associados também. Muito legal. Sem dúvida. Ótimo. Muito bom. É isso, são as cooperações. É isso. Legal. Bom, pessoal, vamos chegando no final desse episódio, mais um bate-papo super interessante aqui. Dá vontade de continuar, né, Ricardo, mais horas e horas. Eu sempre digo que depois que a gente termina de gravar, eu vou lá revisar o episódio e escuto e assisto e eu falo, caramba, quanta informação, quanto conteúdo que a gente está passando para os nossos associados. E, poxa, tá no YouTube, tá no Spotify, então... Né? Qualquer pessoa pode ter acesso a isso e quem sabe a gente não está também colocando a semente de novos empreendedores nesse nosso mercado de tecnologia financeira, né? Muito legal. Bom, vou deixar você encerrar o nosso episódio hoje. O que você acha? Tá aqui de convidado especial, né? Mas ele tá feliz, né? Que ele tá conduzindo. Acho que é o segundo ou terceiro aí que ele tá mediando. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, Léo. Obrigado. Acho que nada mais agradecer ao Lincoln, depois deixar o Lincoln também. Obrigado. Quem vai finalizar vai ser o Lincoln, lógico, né? Sem dúvida, é isso aí, nosso convidado, claro. Eu só vou agradecer aqui essa oportunidade fantástica, né, de ter você conosco, de ter a Pagos aqui conosco também. Obrigado. Né, toda essa história, poxa, e também tudo que você tem feito, né, pela inovação financeira, pelos serviços de pagamento no Brasil, que repercute para fora, com certeza. Obrigado por nos dar esse orgulho de te receber aqui no nosso Fintech Live On. Isso mesmo. E, por favor, a honra é sua de encerrar. Obrigado, Lincoln. Fintech Live On, fique ligado que é um grande conteúdo. Eu estou muito honrado de estar aqui, Ricardo, que já temos uma história de outros trabalhos e agora construindo essa história, esse capítulo novo. Léo fazendo muito... Léo, já estamos discutindo assuntos de educação online, né? Isso, cara, isso é muito rico. E eu quero te motivar a entrar no nosso mercado de meio de pagamento. Ele é um mercado que cresce 2 dígitos já há mais de 20 anos. A gente tem, sim, muita responsabilidade, tem muito o que fazer ainda para poder conquistar um lugar de democracia. A nossa profissão, ela precisa ainda ser regulamentada, então é algo que a gente está trabalhando nos bastidores de política para poder criar a lei que estabelece a profissão, mas muito mais do que isso é você ser feliz naquilo que você faz e esse mercado me deu essa felicidade de conhecer pessoas incríveis, simples, bacana, um mercado de pessoas inteligentes e que querem fazer coisas muito sérias e muito legais. Eu vivo disso, as empresas que vivem disso também têm espaço na Associação Pagos e eu tenho certeza que tem espaço aqui na CAT e vamos fazer coisas inovadoras e bem feitas juntos, sem dúvida nenhuma. É uma honra para mim estar aqui, em nome de toda a associação, agradecer vocês e dizer que vocês estão fazendo um baita de um trabalho de trazer esse perfil com maturidade, mas sem perder a jovialidade, né? Acho que esse impacto que também esse mercado nos traz, né? A gente vai envelhecendo, mas fica jovem, né? E acho que essa jovialidade ela vai partindo para todos os sentidos da nossa vida. Obrigado aí. Obrigado você, Lincoln. Valeu. Que legal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, querido. Obrigado, Lincoln. Valeu. Valeu, queridos. Ricardo, tamo junto. Pessoal, obrigado outra vez pela audiência, né? Vamos pedir para você compartilhar esse episódio,
né? Curte para espalhar aí e a gente ter um Fintech Live cada vez mais abrangente aí. Obrigado. Agradecer o Sung e a... Sim, nossa técnica aqui, também. muito bom. Galera, Obrigado. Obrigado aí. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigadão.